Xuxa tenta humilhar Leonardo, mas não esperava que ele reagiria à altura, deixando ela furiosa e sem palavras na frente de todos. Acompanhe até o final e veja o porquê a emissora censurou o programa. Nos bastidores do programa Encontro, o clima era de correria e expectativa. A produção se movimentava com fones nos ouvidos, cronômetros na mão e planilhas nas telas. Técnicos ajustavam luzes, câmeras eram posicionadas e maquiadores retocavam os convidados. Em meio ao frenesi típico de uma gravação ao vivo, Leonardo chegou de maneira quase despercebida. Vestia uma camisa simples, jeans surrados e um chapéu que trazia marcas do tempo. Cumprimentou cada funcionário com um sorriso sincero e um Deus te abençoe, que contrastava com o ritmo apressado do estúdio. Alguns o reconheceram com carinho, outros o olharam com desdém, como se ele pertencesse a uma era superada. Enquanto isso, Xuxa chegava cercada por sua equipe, ostentando um figurino moderno e vibrante. Tudo nela chamava atenção: a postura, o perfume, o brilho. A produção fez questão de destacar sua presença, com uma recepção calorosa e um lugar especial reservado no camarim. As câmeras de bastidores registraram sua chegada, e uma assistente comentou que aquele seria o momento de ouro do programa. A estrela pop, acostumada aos holofotes e aos aplausos, exalava confiança e domínio do ambiente. Mas antes de prosseguir, se puder, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Agradecemos de coração todo o apoio. Que Deus te abençoe, te recompense em dobro. Na sala de roteiro, os produtores reforçavam a ideia de criar um contraste divertido entre os estilos dos convidados, buscando viralizar nas redes. O diretor do programa comentou com ironia: vai ser ótimo ver o Leonardo tentando acompanhar a Xuxa. Mal sabiam que o verdadeiro impacto daquele encontro não viria da diferença estética ou geracional, mas do confronto entre profundidade e aparência. E assim, enquanto o palco era finalizado com luzes e trilhas alegres, dois mundos opostos se preparavam para colidir. Um representava a tradição, a alma ferida e a fé. O outro, o espetáculo, a imagem e o sucesso global. E tudo estava prestes a começar. O programa começou com a tradicional leveza do encontro. Patrícia Poeta, sempre sorridente e elegante, apresentou os convidados daquele dia especial, destacando o tema musical e o encontro entre diferentes gerações e estilos da música brasileira. Xuxa foi recebida com entusiasmo pela plateia, que aplaudiu de pé ao som de uma de suas músicas clássicas. Ela entrou dançando, brincando com a câmera, distribuindo beijos e arrancando risos dos mais jovens. Na sequência, Leonardo foi anunciado. Ele entrou com simplicidade, acenando de forma discreta e cumprimentando Patrícia com um abraço respeitoso. A diferença de energia era visível, mas também cativante. Patrícia iniciou a entrevista com perguntas leves, tentando destacar as histórias de carreira dos dois artistas. Xuxa falou sobre sua trajetória, o reconhecimento internacional e a importância de acompanhar as tendências. Destacou como a música pop precisava se reinventar o tempo todo e como o público hoje buscava experiências visuais e dançantes. Já Leonardo, com voz serena, agradeceu o convite e comentou sobre como a música sertaneja nasceu do coração do povo. Disse que canta para quem sente saudade, para quem já amou e sofreu, e que sua maior alegria é ver alguém emocionado ouvindo uma moda de viola. A plateia reagiu com certa dualidade. Alguns jovens riram discretamente ao ouvir Leonardo falar sobre saudade e coração, achando antiquado. Outros, principalmente os mais velhos, balançaram a cabeça com respeito e emoção. Patrícia, percebendo a diferença de abordagem, tentou manter o equilíbrio, alternando o foco entre os convidados. O contraste estava armado. De um lado, o brilho pop e a estética da imagem, do outro, a força da simplicidade e da emoção verdadeira. E naquele palco, os primeiros sinais de um embate simbólico começavam a surgir. O clima no estúdio, até então leve, começou a mudar quando Patrícia Poeta propôs um bate-bola entre os convidados, pedindo que comentassem sobre os estilos musicais uns dos outros. Foi nesse momento que Xuxa, com um sorriso irônico, soltou uma frase que virou o ponto de inflexão da manhã. Ah, sertanejo? Coisa do passado. Música de corno chorando. Hoje em dia, ninguém mais quer saber disso, né? O povo quer é dançar, ser feliz, não ficar sofrendo por amor. A plateia reagiu com um misto de risadas e surpresa. Alguns riram por nervoso, outros aplaudiram em deboche, enquanto uma parte ficou visivelmente desconfortável com o comentário. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Olhou para Xuxa com serenidade e, com voz firme e pausada, respondeu sem alterar o tom: respeito sua opinião, Xuxa, mas preciso discordar. A música sertaneja não é sobre sofrimento barato. Ela é sobre histórias reais.
Sobre um povo que ama de verdade, que sente, que reza, que chora e que sorri com o coração. É música de raiz, de fé, de quem luta todos os dias e encontra consolo numa canção. E não tem nada mais moderno do que ser verdadeiro. A plateia se calou. O silêncio que seguiu foi mais eloquente do que qualquer aplauso. O semblante de Xuxa mudou, visivelmente atingida pela resposta, embora tentasse disfarçar. Patrícia tentou descontrair o ambiente, chamando um intervalo musical. Nos bastidores, porém, a tensão já começava a tomar forma. A resposta de Leonardo havia tocado um ponto sensível, não apenas em Xuxa, mas também na produção do programa. A fala sobre fé, emoção e verdade começava a transbordar os limites do roteiro previamente combinado. E mesmo sem intenção de provocar, Leonardo havia plantado uma semente que logo geraria reações muito mais intensas. Logo após o intervalo, enquanto a equipe se movimentava nos bastidores para reorganizar o roteiro, um dos produtores se aproximou discretamente de Leonardo e pediu que ele o acompanhasse até uma sala de apoio. Lá dentro, estavam o diretor de conteúdo do programa e 2 assistentes de produção, todos com expressões tensas. O diretor, tentando manter a formalidade, iniciou a conversa com elogios. Leonardo, sua presença aqui é muito importante pra gente. A repercussão tá grande, você é muito querido pelo público. Mas logo veio o ponto principal, só precisamos alinhar algumas coisinhas, a parte da fé, sabe? É um tema delicado, e nosso público é bem diversificado. Preferíamos que, no restante do programa, você evitasse tocar nesse assunto. Vamos manter no entretenimento, né? Leonardo escutou tudo em silêncio, com as mãos cruzadas sobre o colo. Quando o diretor terminou, ele respirou fundo, olhou nos olhos dos 3 e respondeu com calma. Olha, eu entendo a preocupação de vocês, respeito o trabalho que fazem aqui, mas a minha fé não é um tema, é quem eu sou. Eu não sei cantar sem falar da minha alma, da minha esperança, do que me sustenta. Se eu não puder falar disso, então melhor eu nem cantar. O diretor tentou suavizar, não é censura, é só uma questão de direcionamento editorial. Leonardo apenas sorriu de canto, levantou-se e disse, então vamos ver o que o coração manda. Deixando os produtores sem palavras, ele saiu da sala com passos tranquilos. A equipe permaneceu em silêncio, trocando olhares inquietos. Aquela recusa, dita com tamanha firmeza e doçura, soou como um desafio à lógica do entretenimento vazio. Enquanto voltava para o palco, Leonardo já carregava consigo a certeza de que algo maior estava para acontecer. Algo que não podia mais ser controlado pelos bastidores da televisão. Leonardo voltou ao palco com um semblante ainda mais sereno do que antes. A plateia o recebeu com um misto de curiosidade e expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Patrícia Poeta, visivelmente desconfortável com o clima tenso dos bastidores, tentou retomar o programa com leveza, mas Leonardo, com um gesto gentil, pediu a palavra. Eu queria cantar uma música que nasceu agora mesmo no meu coração, disse ele. Sem olhar para a câmera ou para a produção, ele segurou o violão, olhou para o alto como quem busca força no invisível, e começou a tocar. A melodia era simples, mas carregada de sentimento. A letra falava de fé, esperança, do sertanejo que chora, mas não desiste, do Brasil que reza no silêncio da madrugada e encontra consolo nas pequenas coisas. Cada verso parecia atravessar o estúdio como uma brisa suave, silenciosa, mas cheia de verdade. A plateia, que minutos antes ria com piadas e coreografias, agora permanecia em absoluto silêncio. Algumas pessoas choravam, outras apenas fechavam os olhos como se quisessem guardar aquele momento na memória. Até mesmo câmeras e operadores pareciam desacelerar. No camarim, parte da equipe de produção assistia em silêncio, com olhos marejados. Patrícia Poeta, emocionada, manteve-se estática, segurando o microfone sem saber se devia interromper. Xuxa, do canto oposto do sofá, mantinha a postura, mas não conseguia esconder o desconforto. O que era para ser um número musical qualquer se transformou em um momento de comunhão, onde o espetáculo cedeu lugar à alma. Quando Leonardo terminou, o estúdio permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de uma salva de palmas intensa e comovida explodir. Era como se todos ali, mesmo os mais céticos, tivessem sido atravessados por algo que a televisão não costuma mostrar: a verdade nua, cantada com fé. A comoção provocada pela apresentação de Leonardo ainda pairava no ar quando Xuxa, visivelmente incomodada com o impacto causado, decidiu retomar o microfone com um sorriso forçado. Com um tom debochado, disse, muito bonito, Leonardo, mas o povo quer dançar, quer alegria, não ficar chorando pelos cantos. Isso aqui é televisão, é entretenimento, não missa. A frase caiu como uma pedra no estúdio. O público, que há pouco o aplaudia emocionado,
agora reagia com olhares de reprovação e murmúrios de desaprovação. Patrícia, poeta, surpresa com a fala, tentou contornar a situação, mas Leonardo, calmo como sempre, pediu a palavra mais uma vez. Com voz firme, mas sem alterar o tom, ele disse: Xuxa, a alegria não exclui a alma. O povo brasileiro dança, sim, mas também chora, sonha e reza. A moda de viola nasceu da dor, mas também da esperança. A música não precisa só animar, ela precisa tocar, transformar, lembrar quem a gente é. A sinceridade de suas palavras foi como um espelho colocado diante de todos. O silêncio se instalou mais uma vez. A plateia, antes dividida entre os estilos, agora parecia unida por algo maior que a estética, o conteúdo, a verdade. Xuxa, contrariada, não respondeu. Apenas cruzou as pernas e olhou para a câmera, tentando manter a pose. Mas era visível que seu desconforto crescia à medida que Leonardo falava. O clima no estúdio havia mudado. Já não era mais um show de vaidades ou uma vitrine de egos. Era um espaço onde a autenticidade desarmava as máscaras. Leonardo havia transformado um programa de auditório em uma experiência humana. E diante disso, até os holofotes pareciam mais baixos, como se o palco quisesse, por um momento, deixar de brilhar para apenas ouvir. Nos bastidores, o clima era de tensão crescente. A produção se reuniu em uma sala reservada, onde o diretor de conteúdo, com expressão fechada, discutia com os responsáveis pelo programa. A apresentação improvisada de Leonardo e sua resposta contundente haviam gerado um impacto muito além do esperado. O problema não era apenas a quebra do roteiro ou o desvio de tom, era o alcance emocional da mensagem, que tocará profundamente plateia, equipe e possivelmente o público televisivo. O diretor falava em risco de polarização, imagem da emissora e possíveis repercussões negativas nas redes sociais. A ordem foi rápida e direta. O programa não iria ao ar. Oficialmente, seria divulgado que houve falhas técnicas na gravação, mas a equipe sabia a verdade. A decisão era política e ideológica. Não se tratava de qualidade técnica, mas de controle de narrativa. Um assistente de produção, ainda visivelmente comovido com a música de Leonardo, tentou argumentar que talvez a emissora estivesse ignorando algo importante, o poder de conexão real com o público. Foi silenciado com um olhar. A notícia chegou a Leonardo por meio de um produtor jovem, que, constrangido, explicou a decisão. Leonardo apenas sorriu, com aquele olhar sereno que marcará toda a sua participação. Eu não vim aqui para aparecer. Vim para plantar uma semente. Se alguém ouviu com o coração, já valeu a pena. Não havia frustração em sua fala, apenas uma profunda paz. Enquanto isso, Xuxa, ainda abalada pela reação negativa à sua última fala, saía rapidamente pelos corredores, protegida por seguranças e evitando qualquer contato com a imprensa. O estúdio, antes tomado por luzes e movimento, agora era silêncio e reflexão. O que era para ser mais um episódio rotineiro de televisão havia se tornado um ponto de inflexão invisível, um embate entre imagem e verdade. Leonardo, após ser informado sobre a decisão de censura, se manteve tranquilo. Ele não demonstrou revolta, nem frustração. Ao contrário, com um sorriso suave, disse: se a minha mensagem foi transmitida, então cumprimos o nosso papel. Ele sabia que o impacto de sua fala não dependia da exibição do programa. A verdade que ele trouxe ao palco, sustentada pela sua fé e convicção, não precisaria das câmeras para se espalhar. A equipe, visivelmente tensa, já estava começando a se dispersar, mas alguns membros pararam por um momento, tocados pela serenidade e firmeza do cantor. Alguns disseram em voz baixa que, no fundo, sabiam que Leonardo tinha razão. Não precisavam da aprovação da emissora para reconhecer a força da sua mensagem. Xuxa, por sua vez, já estava se preparando para deixar o estúdio. Ela havia se distanciado do grupo, evitando qualquer contato com a imprensa e, principalmente, com Leonardo. Seus passos eram rápidos, apressados, como se ela quisesse fugir de uma atmosfera que agora fazia se sentir desconfortável e vulnerável. O contraste entre a partida dela e a calma de Leonardo era gritante. Ele, que havia sido alvo de críticas e tentativas de silenciamento, estava em paz consigo mesmo, enquanto Xuxa, que antes se via como a estrela do espetáculo, parecia querer desaparecer nas sombras. O estúdio, agora vazio, se tornava um espaço de reflexão silenciosa. Aqueles que permaneceram não falavam, mas seus olhares, mais atentos do que antes, refletiam uma mudança sutil. Leonardo, enquanto se preparava para ir embora, olhou uma última vez para a plateia vazia e disse, com uma voz calma e grave: a justiça de Deus é maior do que qualquer palco.
Quando o episódio foi finalmente cancelado e a verdade não exibida nas telas, a plateia, embora dispersa, permanecia com a sensação de que algo profundo havia acontecido. A palavra censura ainda pairava no ar, mas não estava mais vinculada à ideia de um simples corte no programa. A censura havia se tornado um símbolo da luta entre o superficial e o autêntico, entre a imagem e a essência. Nas redes sociais, o episódio logo se espalhou como um furacão. Embora a emissora tenha tentado minimizar o ocorrido, o impacto da mensagem de Leonardo foi inegável. Usuários começaram a compartilhar os momentos mais intensos da gravação, aplaudindo a postura do cantor e repudiando a tentativa de censura. A fala de Leonardo, que falava sobre a verdadeira essência da música brasileira, ressoou com muitos que, como ele, acreditavam na força da autenticidade. A hashtag A Força da Verdade começou a circular, e, apesar de a emissora ter retirado o programa do ar, o episódio se espalhou por outras plataformas. Leonardo, mais uma vez, não demonstrou preocupação com o que estava acontecendo online. Ele sabia que a verdade tinha o poder de se multiplicar, independentemente das intenções da mídia. Nos bastidores, alguns membros da equipe de produção começaram a questionar a decisão tomada, e mesmo que não tivessem coragem de se posicionar publicamente, em seus corações sabiam que a verdade de Leonardo não seria facilmente silenciada. Para Xuxa, por outro lado, o impacto foi mais desconfortável. Ao ver a repercussão negativa de sua postura, ela tentou apagar o que acontecerá, mas não conseguiu evitar que a autenticidade de Leonardo brilhasse mais forte, ofuscando a tentativa de fazer da sua imagem uma armadura contra as críticas. A vitória da verdade já estava feita. E assim, a verdade prevaleceu, mostrando que a autenticidade nunca será silenciada. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se, curta e compartilhe com quem você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos espalhar a verdade e a fé para o mundo. Até o próximo vídeo.